Bom dia, sou o aluno Michel Estevo, estou cursando o curso de Engenharia Civil do 10º período. Vim aqui para apresentar o meu trabalho de análise de pesquisa, vou falar um pouco sobre especificação da dimensão das partículas, utilizando o método de granulometria por peneiramento e sedimentação de amostras de solo de uma barragem de rejeitos, localizada numa empresa de mineração em Araxá. A introdução. Barragens são estruturas que necessitam de uma grande demanda para ser construídas, assim como de materiais a serem usados. Esses materiais devem ser analisados e estudados. Todo tipo de barragem, ela passa por um processo de aprovação de projetos, estudos e várias coisas. E essa barragem que foi construída lá na obra, ela é pelo método ajusante, devido à sua maior segurança em questão de rompimento dessas coisas. E hoje em dia, quase todos os tipos de barragens estão sendo construídos ao método jusante, devido à sua maior segurança. O ensaio utilizado foi a granulometria. É um ensaio que tem como finalidade encontrar o tamanho das partículas constituintes do solo, identificando a porcentagem. Esse ensaio de granulometria ele tem como objetivo identificar as partículas do solo pelo processo de peneiramento. Os solos geralmente são constituídos de pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Toda amostra que pega para ser analisada através da granulometria, ela vai dar esses valores, que são de pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Isso é qualquer material que pegar e for feita a granulometria, ele vai dar essa classificação do material. Questão da metodologia. É o entendimento das especificações técnicas da obra. O que seria isso? Toda obra ela possui uma especificação técnica que deve ser seguida para ser feita a obra. Nessas especificações técnicas tem o projeto da obra, que nele já tem os valores que são adequados para o uso do material. Temos as normas de ensaios que devem ser seguidas também. Aferição e calibração dos equipamentos. Esse também é muito importante devido aos equipamentos estarem bem calibrados para ser feitos os ensaios. E todo o equipamento ele deve ter seu selo de certificação de calibração, que geralmente é feito por uma empresa terceira qualificada, que já fazem essas calibrações. A aferição ela pode ser feita pelo laboratório interno, contando que tenha já a calibração com aprovação. Conhecimento do local que será extraído o material a ser analisado. Essa aqui já é a parte da jazida. Tem que ter um conhecimento do material que será usado e onde que ele vai ser retirado para ser feito todo o processo. Processo de sondagem da jazida. Esse processo, depois que é analisado o local onde vai ser extraído, aí já chega e vai fazer essa sondagem. O que seria a sondagem? Seria a retirada de uma quantidade de material daquela jazida para ser feita a análise do material em si. Preparação do material. A preparação do material, após a sondagem da jazida, esse material é levado ao laboratório. Lá ele vai receber um processo de preparação, que seria secar o material ao ar, deixar que ele seque só com o calor do sol. Depois desse processo, tem um processo para peneirar ele através de uma peneira de abertura de 4,8 milímetros. A partir desse peneiramento, é separado os materiais para todo tipo de ensaio. Análise criteriosa dos resultados obtidos. Esse é um passo importante devido que todo material, ao ser ensaiado, ele vai dar os resultados. E através desses resultados, a gente tem que fazer a análise preliminar dele, para saber se o material está bom ou está ruim para ser usado. E nessa análise tem que levar todo o critério do material em consideração, para ver se o material poderá ser usado na obra ou não. Comparação dos resultados com os valores descritos na especificação técnica da obra. Depois que você faz a análise do material, você vai fazer a comparação dele com o que está pedindo na especificação técnica. Se o material tiver
conforme a especificação técnica pede, aí o material será aprovado para o uso. Agora, caso ele não esteja fora da especificação técnica, deverá ser refeito o ensaio novamente para confirmar se o material está realmente fora ou não. Caso o material seja refeito e passe, o correto mesmo seria fazer uma terceira amostra para tirar de dúvida se ele está coerente ou não. E aqui, ó, nessa primeira imagem, mostra o material que será peneirado. Retirado uma quantidade de mais ou menos 4 quilos para peneirar. Todo esse material é peneirado na peneira de abertura de 4,8 milímetros. Apenas o retido será usado, que seria, no caso, esse daqui. Após fazer esse processo, o material deve ser passado em todas as peneiras aqui para que possa ser peneirado. E nesse peneiramento, o utilizado vai ser sempre o material que fica retido nas peneiras, que através desse material retido, a gente faz o cálculo para saber a quantidade de material que tem, a porcentagem. Nessa tabelinha, a gente pode ver que aqui deu os valores de pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Esses resultados foram obtidos através do peneiramento. Assim que foi feito o peneiramento, foi feito todo o processo, foi pego os valores que estavam retidos em peso e foi feito um cálculo para se obter todos esses valores. E esses valores eles são obtidos através do seu diâmetro dos grãos, que tem até uma tabelinha que no próximo slide eu vou mostrar que fala um pouco sobre cada dimensão dos grãos, de cada tipo de solo. Aí aqui, ó, nessa parte do slide já mostra que o pedregulho ele vai de 2 até 60 milímetros o diâmetro, areia grossa 0,6 e 2 milímetros, areia média 0,2 a 0,6 milímetros, areia fina 0,0063 a 0,6 milímetros, o silt 0,002 a 0,0063 e uma argila tem o diâmetro menor do que 0,002 milímetros, ou seja, a argila ela é o material que possui o menor diâmetro de todos. Então, é um material que tem uma granulometria muito fina mesmo. E a conclusão. Ao fim da realização do ensaio, foi visto que as amostras se enquadram dentro do parâmetro permitido para a construção da barragem de rejeitos, sendo que a porcentagem de argila em relação à porcentagem dos outros constituintes é maior. E para esse tipo de obra, os constituintes granulométricos têm que apresentar maior quantidade de argila, devido às características para uma melhor compactação de solo para construir o embasamento da barragem. Então, no final deste ensaio, o que foi concluído? Foi concluído que esse material que foi analisado, ele serve muito bem para essa obra. Por quê? Porque o seu percentual de argila ele é muito maior em relação aos outros materiais. Porque a argila ela é um material que suporta uma compactação muito maior em relação aos outros, e nessa compactação ela consegue fechar bem mais os seus vazios. Isso considera que o material tem uma grande impermeabilidade, ou seja, que não deixe passar água por dentro dele. Então, quanto mais argila der nesse processo, melhor o material para ser usado. E caso assim tivesse dado até um valor de silt até maior do que a argila, esse material também poderia ser usado, só que aí teria que ver outros critérios dele, não só pela granulometria. Quantidade de areia, a permeabilidade do material também, e esses ensaios todos dependem muito da granulometria, que é através dela que a gente vai ter uma noção prévia do que esse material é. Então, um dos primeiros ensaios a ser feito para ter uma conclusão mais ampla do material é o ensaio de granulometria.
E aqui são as referências pegadas para ser feito o trabalho. Muito obrigado.